Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. E eu quero já pedir para você, dando seu certinho, para não esquecer, deixar no final, você pode se esquecer. Quero agradecer aos novos inscritos, quero dizer a você que está inscrito no canal, mas que ainda não ativou as notificações, todas elas, dá uma olhadinha no sininho, ver se estão todas e ative todas as notificações, tá certo? O mesmo lembrete, assiste pelo WhatsApp, não tem problema, mas dá um pulinho aqui no canal e deixa seu certinho um comentário de pelo menos 6 palavras e você vai ajudar a engajar o conteúdo. Assiste pela TV, faça a mesma coisa. É simples, é fácil e é de graça, você não paga absolutamente nada. E, gente, eu esperei, já fiz um conteúdo sobre a questão do Irã e etc e tal, e disse que seria um Vietnã na vida do Donald Trump. E por isso a capa. Trump e Netanyahu perderam para o Irã. E perderam, porque a grande verdade, vou fazer um rápido lembrete sobre a guerra do Vietnã, uma guerra que foi planejada, assim como foi a questão do Iraque e outros, e eles não saíram vitoriosos. Esta que é a grande verdade, mesmo tendo todo o poderio bélico que eles têm. No Vietnã, por incrível que possa parecer, foi uma grande guerrilha que dizimou mais de 20 mil. Estou falando um número já talvez que já faz muitos anos, indo de volta nos black bag, os sacos pretos, chegando americano. Inclusive teve um filme muito interessante, que eu não sei se você pode encontrar no YouTube, o Hair, que é um musical, um filme com um misto de cômico com romance e retratando especialmente o movimento hippie e a elite, e também, como pano de fundo, a guerra do Vietnã. E a grande verdade é que o filme acaba terminando mostrando aquela imensidão de sepulturas de soldados americanos que voltaram. Inclusive, um dos membros do Hair acabou por engano, porque ele deu uma goela para o cara que estava com uma das moças que fazia parte daquela elite, se apaixonou por ele, e ele foi se encontrar e não voltou a tempo. Então, depois do filme termina eles lá naquele lago que tem uma multidão pedindo o fim da guerra do Vietnã. Foi a maior vergonha para os Estados Unidos. E por que eu estou dizendo isso? Porque a grande verdade é que agora está a ideia do Trump invadir por terra, e aí que vai ser a grande derrota. Do outro lado, nós temos o Trump, o Netanyahu, um doente, um psicopata, que procura fazer esses conflitos ali naquela região. E o mais interessante é que tanto o Trump, os Estados Unidos já é de guerra faz muito tempo, criam sempre um inimigo imaginário, pregam para a população que é contra a segurança do país, então eles precisam atacar, e eles têm muita gente para sustentar, eles vivem da guerra, essa é a grande verdade. E tem esse psicopata sem noção que provocou uma guerra com quem não estava querendo guerra. E tem lá do outro lado um outro débil mental que eles fazem de tudo, faz guerra para se manter no poder. O mais curioso nisso tudo é que ambos estão perdendo popularidade, estão enfraquecendo mesmo com todos os seus poderes bélicos. A grande verdade está que o avião que tem o radar escambau foi destruído pelo Irã. Aquele supersônico que era invisível foi destruído. Como assim, se o Irã não tem a força bélica que tem os Estados Unidos? Há um indício de que ou China ou Rússia estão dando algum suporte, especialmente tecnológico, e eles têm uma capacidade de fazer a produção de drones muito mais barato, muito mais rápido. E agora, uma das últimas imagens foi o ataque a Teherã, aonde inclusive esses mísseis largados desses drones, eles se fragmentam. Então, se algum for interceptado, outros vão atingir os objetivos. Para piorar, como custa muito caro esse processo para americanos e para Israel de fazer novos mísseis, é caríssimo, eles estão ficando para trás. Então, a grande verdade é que Irã ganhou ou está ganhando
na estratégia. Outro fato que eles se esqueceram é que a hierarquia iraniana ela é horizontal. Acharam que matando aquele líder do religioso lá do Irã acabaria com tudo, seria a cabeça do sistema. Mas não, se matar um, tem outro, se matar um, outro, tem outro, e assim por diante. E eles são espalhados, e isso dificulta. Dito isso, houve também um pedido do Trump para que os países membros da OTAN passassem lá para ajudar a desbloquear o Estreito de Hormuz. O que o Trump recebeu? Um não de todo mundo. E o Trump, todo santo dia, ele tem uma nova narrativa, todo santo dia ele tem um novo discurso, e todos eles são mentirosos. É o Bozo mentindo o tempo inteiro. E ele está sem saída, está perdido, sem saber o que fazer. Inclusive, o Pentágono está o aconselhando a não entrar com as tropas terrestres no Irã, porque vai ser, sim, uma mortandade, vai voltar muito americano em black. É isso que vai acontecer. Com a estratégia burra do Trump, que ataca, recua, quem está ficando mal na parada é o Netanyahu. Então, a grande verdade é esta. Eu poderia fazer aqui todo uma análise cronológica, uma análise histórica, uma análise pedagógica, mas o registro é este. Os Estados Unidos perdeu a guerra. Provocou o senhor Donald Trump, provocou um caos, um colapso mundial por conta do petróleo. O Estreito de Hormuz não vai ser aberto. O Trump mente que as negociações já destruíram o Irã. Interessante que eles tinham destruído o lugar onde estava sendo feita a bomba nuclear, mas eles continuam atrás da tal de bomba nuclear e eles não sabem onde é que está a tal de bomba nuclear que o Irã está fazendo. E agora, com o novo líder iraniano, que está com sangue nos olhos, diz que eles querem vingança, inclusive por conta de mais de 140 crianças que foram mortas de forma criminosa, genocida, sem ter nada a ver com isso. Eles erraram o alvo e acabaram atingindo aquelas crianças que eles julgavam pela localização que ali era uma base militar ou algum local de armamento bélico do Irã, e não era. Então, a grande realidade é essa. E eu preciso que você dê o seu certinho, deixe o seu comentário, mas compartilhe esse vídeo, porque precisamos nos insurgir. E agora eu entro rapidamente na questão do Brasil. O mundo todo está sendo afetado por conta da alta do petróleo. O governo brasileiro está fazendo o seu melhor, aquilo que pode até o que não pode, para manter o diesel e o combustível na normalidade dos preços. Mas esta imprensa maldita e analistas contratados, tirando exceções que são grandes analistas de relações internacionais, estão pregando algo como se o Lula estivesse sendo culpado de tudo isso. Mas a grande verdade é esta. Este lunático, cujo o Bananinha, o Rachadinha foram aos Estados Unidos para dizer: Trump, nós lhe damos os Estados Unidos para você fazer-nos ganhar a eleição. Então, nós temos alguns desdobramentos, isso ainda vai demorar um pouco, porque o Irã negou, já se pronunciou, negou veementemente que não teve acordo e não vai ter acordo. Eles vão até o fim, não interessa. Para terminar, tem mais de 1 milhão de civis, fora o exército, fora essa força armada aí, que eles têm lá, a Guarda Nacional, essa coisa assim. E interessante que havia movimentos contra o regime de Irã. Quando viram esse ataque do Trump ao Irã, eles pararam com tudo e o povo se uniu como um todo, até quem estava contra o regime se uniu ao regime para combater Donald Trump. Então, perderam a guerra. Não perderam com armamento iraniano, mas estão perdendo em estratégia iraniana. É um povo que tem uma história de guerra, que tem uma história de ataques e que se preparou para isso. E se quiser entrar
lá naquelas bandas de Estreito de Hormuz, naquela região montanhosa, etc. e tal, vai ser um grande desastre e a vergonha americana. Então, o Trump está buscando desesperadamente uma porta de saída, só que a arrogância dele, ele que está derretendo na popularidade, onde ainda tem 36% de idiotas que apoiam ele, mas até uma parte dos idiotas estão se acordando e ele está derretendo popularmente, mas ele quer sair pela porta dos fundos como se tivesse ganhado esta guerra. O Netanyahu, por outro lado, também está sendo questionado, porque agora, que era o que se esperava, o Irã está entrando dentro de Israel, atacando Teherã, atacando pontos bélicos, atacando outros países que têm bases americanas, fazendo um verdadeiro desmanche da estrutura que os americanos tinham nessas localidades. Então, dito isso, Donald Trump e Netanyahu estão no beco sem saída, porque, na verdade, a saída deles, dos dois, era promover conflitos para se manter no poder, e o Trump traiu o seu eleitorado, como é o caso do Bozo. Ele disse que governaria e não faria guerra. Ele está fazendo guerra, está prejudicando de novo, ainda mais a economia americana, não está rendendo os frutos que ele queria, e o Netanyahu faz guerra porque é a única coisa que se mantém no poder. Ele tinha uma coalizão nacionalista, porque, como eu disse, criar esse inimigo imaginário de que o Irã era o mal, etc. e tal, só que quando entrou dentro de Israel os mísseis, os drones, as destruições das estruturas israelenses, o povo está vendo que eles realmente têm que sair. Essa é a grande verdade. Então, para terminar, de novo, né, duas vezes, querer dizer que o Trump ganhou é uma pura falácia, um dedo de engano. É o Vietnã, no passado, que lamentavelmente vem manchar a história dos americanos, mais uma vez, por suas arrogâncias, por seus métodos imperialistas, mas eu disse naquele conteúdo, mexeram com o povo errado, mexeram no vespeiro, mexeram no ninho da cobra, da serpente, mais do que venenosa, e que agora eles estão com sangue nos olhos, porque inclusive este líder que assumiu, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu família, perdeu irmãos, perdeu tudo, e eles não vão aceitar. Aquela gente não está para brincadeira. Então é isso. O recado é esse. Estamos bem ainda, graças a Deus, e o Lula está agindo corretamente nos seus posicionamentos, e quem sabe, daqui a pouco, o Donald Trump vai ter que chamar o Lula, ou o Lula, se for agora em abril, como está previsto, vai botar umas cartas na mesa para o Trump para terminar com essa palhaçada do Irã, porque o Trump não sabe mais o que ele vai fazer, a não ser mentir. Um dia diz uma coisa, depois ele diz outra, depois ele diz outra, tentando sair vitorioso, onde todo mundo já viu que eles já perderam e não estão encontrando apoio nem dos países da OTAN, porque eles sabem, os países da OTAN, que não vão botar os navios deles lá para ser destruído pelos drones do Irã para tentar fazer com que atravesse o petróleo pelo Estreito de Hormuz. Então, eles têm o controle desta narrativa, dessa história, que é não a tecnologia armamentista, mas a estratégia de local, de povo, de estrutura. Isto é que está dando na internet, que está fazendo um grande estrago na vida de Donald Trump. Gente, está dado o recado, eu vou ficando por aqui, desejando a você uma ótima quinta-feira. Amanhã, sexta-feira santa, amanhã eu devo fazer um conteúdo sobre Jesus, sobre a crucifixão, mas você vai se surpreender com o que eu vou dizer. Então, dá um certinho, comenta, compartilha nas suas redes sociais, e aqui é a voz libertadora, a verdade doa em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, que você fique muito bem, um beijo no seu coração, e eu vou deixando aqui aquela nossa logo maravilhosa, rebentando correntes, libertando vozes e trazendo para o nosso campo. E dizendo, e tomara que já entre de cara logo, né? Fui.